Então, assim, a gente tem hoje mais uma reunião aqui do Departamento de Toco-Gineco. É um prazer ter todas e todos aqui conosco. Conversei, né, os alunos mudaram o estágio agora do 5º ano, a importância deles assistirem essas reuniões aqui, todos eles, porque são temas que a gente não consegue abordar todos na grade da graduação, então a gente sempre tenta trazer uma complementaridade aqui no departamento, para os alunos de graduação, para os residentes, para os alunos da pós, tentando contemplar todos vocês, né? Então, hoje a gente tem aqui uma convidada especial, professora Carolina Salles, professora Carol Salles, conhecida de muita gente, e eu agradeço muito sua vinda aqui e a abordagem desse tema, né? Um tema que é muito importante para nós ginecologistas e para quem não for ginecologista também, porque a gente precisa ampliar nossos horizontes com relação à contracepção e com relação a todo tipo de cuidado para todas as pessoas, né? Então, eu já vou passar para a Cássia, né? Cássia, nossa professora aqui, responsável pelo planejamento familiar, professora da área de ginecologia. Então, Cássia, a palavra é sua, suas apresentações para a Carol, e a reunião é de vocês. E muito obrigada, viu, Carol, por ter aceito o convite. Obrigada, Fernanda, pela acolhida tão carinhosa e pelo convite. Estou muito honrada de estar com vocês. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. A professora Carolina Salles, ela dispensa maiores apresentações, é professora livre-docente da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, tem aí uma larga experiência em pesquisa, experiência internacional, e está trazendo aí um tema muito importante para a gente hoje, então é um prazer estar aqui com você, Carol, um prazer escutar você falar mais uma vez, e com certeza vai ser aí muito proveitoso para todos. Eu abro aqui a reunião para você poder falar, Carol, expor a sua apresentação, e aí eu vou te ajudar aqui depois com as perguntas, com os comentários que eles quiserem fazer. Então, o chat está aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu peço, por favor, que vocês façam pelo chat, e aí depois eu passo para a Carol, eu passo as perguntas para ela no final da apresentação. Muito obrigada, viu, Carol, por estar aqui conosco. Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite da Fernanda, por dar espaço para esse tema, que é um tema que a gente, né, nenhum de nós aqui, que hoje estamos aí como professores, nós tivemos essa oportunidade na nossa época, não era um assunto que se discutia, né, hoje, ainda bem que está sendo cada vez mais discutido, e eu quero agradecer a Cássia também pela apresentação tão carinhosa, pela hospitalidade de sempre, e mandar um abraço aí para todos os meus amigos que estão aí numa escola que eu gosto bastante, né? Bom, gente, eu fiz uma aula pensando, eu perguntei para o Luiz a audiência, então eu sei que tem desde alunos, a professores, a assistentes, residentes, então vai ter algumas coisas que são mais básicas, mas para a gente compor a aula, né? Então, a gente vai falar de contracepção na diversidade, e a gente antes, é uma coisa que talvez para os mais jovens isso é tão simples, né? Eu vejo meus filhos, mas talvez para as pessoas que estão, vamos dizer assim, vamos falar, jovens, mas não tão jovens, igual a gente que passou dos 40, isso não é uma coisa que é automático para a gente, né? Então, assim, a gente só os conceitos básicos para a gente ficar no mesmo pé. A identidade sexual, eu gosto muito dessa figurinha, você vê como a pessoa se enxerga, se ela enxerga como homem, mulher ou não binária. Expressão de gênero, como ela se comporta. Se ela tem, né, um comportamento de acordo com os padrões da sociedade mais feminino, mais masculino, ou uma coisa mais andrógena, né, que é o mix, depende, mais fluida. O sexo biológico é o que ela nasceu, né? Você vê se é mulher, homem ou é intersexo. E a orientação sexual é por quem, por isso que está o coraçãozinho, é por quem a pessoa sente atração. Homem, mulher, os dois, né? Ou não tem um preferencial, ou não sente atração por nenhum, né? Assim, então, isso ajuda a gente a perceber, e isso aqui tem muito mais coisas, que as coisas são mais fluidas do que antes a gente imaginava, que só tinha um polo e outro polo, ou então 3 polos. Então, hoje a gente tem mais situações do que antes a gente lidava.
E aí, eu gosto dessa figurinha, vamos pegar aqui, por exemplo, a pessoa que nasceu com sexo biológico feminino, né, mulher, ela realmente, quando ela sente atração quando ela tem uma congruência de gênero, o que é isso? Ela se identifica mesmo como mulher, então ela vai ser mulher cis. Quando, na verdade, ela não se enxerga com sexo biológico, aí ela tem uma incongruência do que ela se percebe. Então, ela já seria homem trans. E quando ela tem uma fluidez na sua percepção não binária. Veja que a mulher cis, ela pode ter atração por homem. Então, aí a orientação dela é heterossexual. Ela pode ter atração por mulheres, homossexual, pode ter atração por os dois, ou pode não ter uma atração preferencial, né, por ninguém, e aí assexuado. Então, a mesma coisa aqui com a mulher, com a pessoa não binária, que nasceu com sexo biológico feminino, e a mesma coisa com homem trans. Eu posso ter homem trans que sente atração por mulheres, então é heterossexual, homem trans que sente atração por homens, homossexual, homem trans que sente atração por homens e mulheres, bi, ou aquele que não tem um padrão de atração assim preferencial, ele por nenhum sexo, assexuado. Então, e muitas vezes a pessoa... Carol, vou te interromper só um minutinho. Eu não estou vendo a sua apresentação grande, não sei se as outras pessoas estão. Você está vendo, Cássia? Eu estou vendo, sim. Tá, porque eu não estou vendo, a Márcia também não estava vendo. Não sei se deu muda a forma de apresentação e clica em cima para fixar, Fernanda. Deixa no automático e clica em cima. Tá ótimo. Desculpa, então. Desculpa, Carol. Não tem problema. E aqui, gente, o que eu quero chamar a atenção é porque, às vezes, a gente acha que, então, só vai engravidar, né? Quando eu pego, por exemplo, uma mulher lésbica, né? Uma mulher cis que tem sexo com mulher, a gente acha que ela não vai engravidar. Mas isso, uma coisa é quem ela sente mais atração, a outra coisa é o comportamento sexual. Então, eventualmente, ela pode ter relação com o homem, e isso não tira dela a orientação sexual de lésbica, né? De homoafetiva. Então, isso não tira. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz suposições que às vezes prejudica a paciente. Então, uma coisa é o sexo que ela nasceu, outra ela como se enxerga, e outra com quem ela sente atração. O mais importante aqui, é claro que a gente não vai ficar nessa roda, é a gente entender como que vai ser os relacionamentos dessa pessoa. Existe relação pênis-vagina, né? Existe chance de gravidez, independente de como ela se enxerga, por quem ela sente atração, né? Então, aqui, essa aula, para a gente não ficar repetindo todas as vezes, vai ser baseada em 4 grandes, vamos falar, revisões e consensos e guidelines, e algumas outras referências adicionais vão estar nos slides para frente. Então, primeira coisa, quem que deve receber orientação contraceptiva na diversidade? Qualquer pessoa que tenha útero e ovário, então eu posso estar falando de um homem trans, posso estar falando de uma mulher cis, que tenha relação com uma pessoa com pênis e testículo. Isso, quando tem relação sexual nessa situação, né, a gente vai ter gravidez. Então, a gente vai ter que trabalhar para fornecer o cuidado contraceptivo para isso. Então, eu posso ter aqui um homem transando com uma mulher trans, eu posso ter uma mulher lésbica tendo um sexo eventual com um homem, isso não muda nada, a orientação dela homoafetiva. Eu posso ter uma mulher transando com uma mulher bissexual transando com um homem. Então, todas as situações que eu tenho, pessoa com útero ovário transando com pessoa com pênis e testículo, vai ter gravidez. Bom, e aí, né, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que, com exceção das lésbicas, as pessoas da diversidade, elas têm o maior risco de ter uma gestação antes dos 20 anos, ou seja, de ter uma gestação na adolescência e de ter um aborto pedido. Então, eu estou falando de lugares onde o aborto é liberado. Pessoas bissexuais, por exemplo, elas têm 3 vezes mais chance de ter um aborto do que heterossexuais, e já o risco de ter uma gestação antes dos 20 anos é 58% maior em bissexuais do que em heterossexuais. Então, muitas vezes, as pessoas de diversidade, elas vão ter mais risco de ter uma gravidez não planejada, até por falta de acesso a serviços. E aí que eu quero chamar a atenção. Então, quando a gente vê isso aqui,
Eu não vou ficar pensando, essa pessoa é porque ela transa mais, é porque... Não é isso. O que acontece quando eu vejo mais gestação não planejada, ou mais gravidez na adolescência, ou mais aborto a pedido, é barreira. Existe barreira para essa pessoa receber cuidado, porque ninguém quer um desfecho negativo, né? Então, as barreiras que a gente tem aqui é medo de efeito adverso. Eu sou um homem trans, às vezes eu não quero tomar um estrogênio, eu tenho medo, de repente, da minha mama crescer. Será que isso é verdade? Eu tenho, às vezes, mito em relação aos contraceptivos. Às vezes eu fico pensando, bom, então se eu tomar um contraceptivo combinado, essa barba vai desaparecer, né? O fenótipo masculino. Medo de julgamento e maus tratos. Às vezes eu sou uma mulher lésbica, o que será que o médico vai falar se ele souber que eventualmente eu tenho relação com homens? Percepção inadequada do risco de gravidez. Por exemplo, às vezes um homem trans tomando testosterona acha que não engravida. Outra, ausência de preparo dos profissionais de saúde, e a gente vai discutir sobre isso. E barreiras institucionais. Às vezes, por exemplo, vem um homem trans, você não consegue pedir um Papa Nicolau no nome de homem, né? Mamografia a gente consegue, mas Papa Nicolau não. Então, às vezes, até para ser atendido, enquanto ele não muda o nome dele, ele, às vezes, e quando ele muda mesmo, às vezes ele vai ter dificuldade de receber alguns cuidados que são essenciais, né? Bom, então, o que nós temos que levar em conta na orientação contraceptiva para a pessoa de diversidade? A mesma coisa que a gente leva para a mulher cis heterossexual. Então, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, é quase a mesma aula que a Cássia ou que outras pessoas do planejamento vão dar para vocês. Não tem diferença. O que vai mudar é isso aqui, ó, o acolhimento. O resto, com exceção do homem trans, que nós vamos discutir depois, algumas particularidades, é tudo igual. Então, em relação ao acolhimento, essa atenção de contracepção, uma coisa é a transição de gênero, quando essa pessoa vai fazer mudanças do fenótipo, tomar hormônio e, por exemplo, eventualmente fazer cirurgia, isso precisa de um serviço especializado. Mas a contracepção não. Então, às vezes, eu vou encaminhar um homem trans e até lá ele fica sem nada. Então, a contracepção pode e deve ser feita na atenção básica. Não é necessário um profissional especializado. A equipe ela tem que ser treinada para um atendimento respeitoso, livre de julgamento, com uma linguagem adequada, e remover barreira institucional para um atendimento digno. Não é? Gente, está tendo algum problema? Está conseguindo me ouvir? Porque a internet aqui da USP às vezes dá umas... A gente está te ouvindo bem, mas algumas pessoas estavam com dificuldade para ver os slides, e daí para poder gravar os slides, parece que a câmera estava fixando em você e não no slide. Quando ela está no celular, é só ela clicar em cima do slide, que ele fica como primeira apresentação, normalmente. Acho que se for isso, é isso. É que, na verdade, você não quer tentar, Carol, fechar a apresentação e apresentar de novo para ver se resolve? Sim. Por favor. Só para a gente ver se resolve. Deixa eu fechar. Deixa eu parar de compartilhar. Opa. Stop sharing. Deixa eu pegar aqui. O Google Meet, ele tá dando uns perrengues bravos aqui, pelo menos. Tá dando uns problemas mesmo. Que nem eu tava te vendo, assim, eu cliquei, eu tava te vendo, mas algumas pessoas não estão vendo e na gravação não tá ficando, sabe? Pode pôr sempre aquele PIN para pegar a pessoa como primeiro. Às vezes é uma das coisas que resolve. Vamos tentar. Desculpa interromper. Não, não sei por que eu tive um sexto sentido que eu tinha que perguntar. E é tão ruim essa coisa da gente apresentar e não ver as pessoas, né? É tão difícil. Eu vou mudar a aula dos residentes para o Zoom, porque o Meet a gente não vê mesmo. Difícil demais. O Meeting tinha que melhorar essa coisa. Bom, para mim tá perfeito agora. Tá perfeito para vocês? Tá ótimo agora, Carol. Obrigada, viu? Desculpa te interromper. Não. Então, o que eu estava falando, gente, que o que a gente vai fazer para a pessoa da diversidade é o mesmo que a gente já faz para supostamente mulheres cis heterossexual, porque a gente acaba com o nosso jeito de tratar, imputando que todas as mulheres são cis heterossexuais, né? Então, no acolhimento, eu falei primeiro que a gente pode ser feito em qualquer lugar.
a gente tem que lembrar de treinar todo mundo. Não adianta você ter sido treinado e lá na recepção a pessoa ser maltratada, né? Então, tem que treinar toda a equipe e remover barreira, né? Então, por exemplo, como que eu vou pedir um exame que normalmente é só para nomes femininos, mas que o homem trans precisa porque está com útero e vagina, né? Então, aí a gente precisa organizar todos esses fluxos. Bom, então, só para vocês terem ideia, aqui é de um tipo, eles fazem uma pesquisa com pessoas transgêneros nos Estados Unidos, a última foi em 2015, agora está planejada uma para 2022, então essa foi a última. Então, percebam aqui, se a pessoa teve uma ou mais experiências negativas com profissionais de saúde no ano passado, 33% dos americanos transgêneros reportaram. Perceba que aqui está a raça e etnia, né? Vocês percebam que algumas têm mais queixas do que outras, mas 33% é bastante. E aí, quantos por cento deles não vão ver um profissional de saúde com medo de maus tratos ou mesmo violência? Percebam que chega a 23%, né? Então, tanto a pessoa vai experimenta assim um tratamento ruim, né? A maior parte ligado à questão de não receber o cuidado adequado, muitas vezes se sentir discriminado e julgado, e algumas vezes ela nem não vai porque já acha que vai ter isso mesmo, né? Então, já que o acolhimento é o que muda, e aí que a gente tem que trabalhar mais, perguntar como a pessoa quer ser chamada, né? Usar direito os pronomes de acordo com a forma que ela quer ser chamada, fazer um ambiente livre de julgamento. Ah, não, eu não dou conta de fazer isso. Então, referencie para quem faz. O que a gente não pode é deixar as pessoas da diversidade sem atendimento. E o resto vai ser tudo igual. Você vai discutir com essa pessoa se ela quer um método que depende dela, que são os métodos de curtação, que estão aqui nessa tabelinha, ou ela vai querer métodos de longação. Vocês percebam que a taxa de falha é bem menor. Quando a gente vê no estudo Choice, para quem, né, não conhece, a gente percebe que o método de curtação tem quase 22 vezes mais chance de gravidez do que o de longação. Então, não é porque a pessoa da diversidade que ela não vai ter essas questões, ela vai ter. Então, como que a gente descobre se um paciente ou uma paciente deseja um LARC? Então, a gente precisa ver se essa pessoa quer engravidar no próximo ano. Quando ela não quer, ela é uma possível candidata ao uso de LARC. Se ela quer, é curtação. Bom, além disso, eu pergunto para ela se ela quer um método que ela precisa lembrar ou outro que ela não precisa lembrar. Quando ela quer uma coisa que não precisa lembrar, ela é candidata ao LARC. Então, é assim que a gente vai identificar, independente de orientação ou identidade de gênero, se a pessoa quer um LARC ou não quer um LARC. Bom, segurança também faz parte a gente conversar com a segurança. Então, se interfere com alguma doença que a pessoa tem, ou os eventos adversos que ela está propensa a tolerar ou que ela não gostaria de ter. Então, não é porque a pessoa é da diversidade que ela não vai ter comorbidades. Então, ela pode ter HIV, ela pode ter hipertensão, ela pode fumar, ela pode ter diabetes, e quando isso acontece, nós vamos usar os critérios de elegibilidade da OMS. Dos aplicativos disponíveis, gente, o que eu mais gosto é o dos Estados Unidos, do CDC Contracept. Eles têm algumas coisinhas diferentes da OMS, mas eu acho mais fácil, infelizmente, todos em inglês. E aí a gente vai prescrever para as pessoas o que a gente sempre fez, 1 e 2, o que não tem restrição, 3 só se não tiver outra coisa, e 4 eu não prescrevo de jeito nenhum. Quando eu penso em efeito adverso, né, eu tenho que ouvir se a pessoa teve algum efeito adverso com outro contraceptivo que ela usa. Então, se for uma pessoa que teve sempre náuseas e vômitos, possivelmente ela usou método combinado, então talvez método sem estrogênio vai ser interessante para ela. A pessoa, por exemplo, às vezes eu tenho um homem trans, que ela tem que saber que ela pode ter mastalgia, principalmente com estrogênio, e às vezes ela precisa saber disso antes, para isso não causar um estresse desnecessário. E eu tenho que saber, por exemplo, qual que ganha peso? O único que é diferente do que o método não hormonal é o injetável trimestral, mas isso não vai ser em todo mundo. Então, a gente precisa conhecer os efeitos adversos mais comuns e, eventualmente, pode acontecer um efeito incomum, raro ou muito raro. Então, por exemplo, se é uma paciente que tem medo, né, de um tromboembolismo venoso,
Às vezes, por exemplo, eu vou oferecer métodos sem estrogênio. Então, isso tudo a gente tem que colocar na mesa na orientação contraceptiva. E, muitas vezes, as pessoas pedem métodos que não têm risco de trombose. E aí, os métodos sem estrogênio, que no caso aqui são os progestagênios e os não hormonais, não tem risco de trombose, então pode ser usado sem problema. Bom, benefício não contraceptivo. Para a pessoa da diversidade, às vezes a gente vai usar, às vezes nem para a contracepção, às vezes por benefício. Às vezes eu tenho uma mulher lésbica que não tem relação com o homem no momento, mas tem uma dismenorreia importante e às vezes ela acha mais interessante um método, por exemplo, para um sistema intrauterino de levonorgestrel do que tomar, por exemplo, anti-inflamatório em todas as menstruações, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho um homem trans que quer reduzir o volume e a frequência das menstruações, então vai precisar de métodos hormonais. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que não importa, por exemplo, uma mulher lésbica que tem uma síndrome pré-menstrual e está atrapalhando no relacionamento, então eu vou ter que bloquear a ovulação dessa pessoa. Às vezes, a pessoa quer proteção contra a IST também, além de proteção contra a gravidez, então eu vou oferecer um preservativo, né? Tanto interno quanto externo. A gente, normalmente, quando a gente vai lidar com a diversidade, a gente tem que, às vezes, mudar um pouco o vocabulário, porque imagina você oferecer para o homem trans, né, que tem o sexo biológico de mulher ao nascimento, um preservativo feminino. A pessoa, às vezes, não quer por conta disso. Então, a gente fala preservativo interno. Quando a gente está lidando com uma mulher trans, a gente, em vez de falar um preservativo masculino, um preservativo externo. Então, isso fica uma linguagem mais amigável e ajuda a pessoa a se sentir, né, mais contemplada com sua identidade aí de gênero. Bom, redução de dor associada à endometriose. Eu já peguei casais de lésbicas que passaram a vida toda sofrendo porque não aceitaram prescrever métodos hormonais, já que elas não engravidam. Gente, então as pessoas podem usar os contraceptivos por benefícios outros que não proteção contra a gravidez, né? E por último, para a gente entrar nas particularidades do homem trans, características do método. Às vezes a pessoa quer uma coisa discreta, mas não quer no útero, prefere no braço, ou quer uma injeção que não vai aparecer. Às vezes quer uma coisa que não contém estrogênio, ou por medo de efeito adverso, ou porque acha que isso é feminilizante, ou quer uma coisa que não precisa ser lembrado, então vai ter que ser um LARC. Ó, ela não tem condição de nada que não seja disponível no SUS, então isso vai ser importante. Ou uma coisa que ela quer, por exemplo, ter um sangramento regular, então ou vai ser o DIU de cobra ou vai ser método combinado. Então, as características dos métodos são muito importantes, porque isso vai fazer com que a pessoa possa escolher o melhor para si. Bom, então, tudo que eu falei agora não é nada novidade, a gente já faz isso para as mulheres que nós atendemos, as mulheres que a gente supõe que são cis heterossexuais, e isso é uma suposição errada, e a gente, quando vai atender na diversidade, é a mesmíssima coisa, então não precisa referenciar para o terciário por isso. E o que eu quero chamar a atenção? Quais as particularidades do uso de contraceptivos em homem trans, né? Então, eu quero chamar que normalmente essa pesquisa que não estava ali naquelas referências, eles viram que 20% a 60% dos homens trans usam contraceptivos. Essa pesquisa aqui americana, vocês percebam que o preservativo e as pílulas são as mais usadas, e muitas vezes o profissional de saúde fala, eu nem vou prescrever nada para o homem trans, porque ele vai tirar o útero e não vai precisar de contracepção. Ele pode até ser que tire, mas é até lá. Então, olha que interessante daquela pesquisa, né? Da pesquisa das pessoas transgênero dos Estados Unidos. Olha, pessoas que já fizeram esterectomia, só 14%. 57% quer fazer em algum momento, mas isso pode demorar 10 anos, 5 anos, 15 anos, 2 anos. E, por exemplo, 23% não sabe se quer fazer e 6% não quer de jeito nenhum. Então, não pode ficar supondo que a pessoa vai ou fez esterectomia e não precisa do cuidado de contracepção. Bom, e agora algumas particularidades interessantes. Então, primeira coisa, não existe nenhum critério de elegibilidade a particularidade de eu prescrever um contraceptivo para alguém que está usando testosterona, se isso mudaria alguma coisa nos critérios de elegibilidade. Como não tem nada, a gente acaba extrapolando o uso de contraceptivos em mulheres cis para homem trans, mesmo em uso de testosterona. Então, eu vou usar os mesmos critérios, como eu comentei.
Apesar de dados limitados, a gente não tem evidência que a testosterona exógena vai interferir com os contraceptivos. Então, não vai fazer menos efeito, ela não vai ter mais risco de gravidez. E aí, os estudos mostram que até 31% dos homens trans acreditam que a testosterona é um contraceptivo. E é aí que mora o perigo. E o pior, que muitos profissionais, ou até 10%, também acreditam que funciona como contraceptivo. E por que isso? A gente sabe que o uso da testosterona inibe o eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e ovário e causa anovulação. A gente tem isso na SOP, né? Então, a paciente é anovulatória, mas não quer dizer que ela não ovule nunca. Ela ovula de vez em quando. Quando? A gente não sabe. Então, essa supressão do eixo, ela é incompleta. Pode ter ovulação e pode ter gravidez, independente dela ter amenorreia. Amenorreia é um problema do endométrio, ovulação é do ovário. Então, às vezes, ela está em amenorreia por conta da testosterona que está usando, mas, eventualmente, tem ovulação. Então, olha que interessante. Uma pesquisa mostrou que 20% dos homens trans que engravidaram estavam em amenorreia e uso de testosterona. Então, gente, estar em testosterona é para mudar o fenótipo, não é para proteger contra a gravidez. Vai ajudar na amenorreia, tá? Mas isso não protege a pessoa contra uma gravidez. Tendo útero, útero e ovário, nós temos que entrar em ação e aconselhar sobre contracepção. A testosterona, na dose usada para a transição de gênero, induz a amenorreia em 90% dos casos. Então, vai ser excelente, porque, na verdade, tudo que eu usar junto, esse paciente tende a ficar em amenorreia, né? Bom, e outra, muitos homens trans desejam a amenorreia, mas a gente tem que lembrar que se não estiver usando testosterona, e mesmo que tenha, a gente não pode prometer a amenorreia com método nenhum. Mas a gente tem que lembrar que se tiver com testosterona, a taxa de amenorreia é bem maior. E sempre eu preparar o padrão de sangramento que nós vamos comentar. Faltam dados para a gente saber se os usos de contraceptivos combinados reduzem o efeito da testosterona em homem trans. Existe esse mito. E por que existe esse mito ou esse medo, né? Porque a gente sabe que o estrogênio, que está no combinado, vai no fígado, aumenta a proteína carreadora de esteroides sexuais, que a gente chama de SHBG, e aumenta muito, até quase 300%, e ela vai grudar na testosterona livre, e eu vou ter menos testosterona livre. Mas, apesar de tudo isso, vocês viram que até um dos métodos mais usados pelos homens trans é a pílula combinada, não há relato que o homem trans vai diminuir os caracteres masculinizantes que ele está apresentando, certo? Então, eu não preciso ter medo de não ter mais barba, de, por exemplo, diminuir a pelificação em outros locais, de alterar outros pontos. A única coisa que tem relatos esparsos é de pode ter aumento de tecido mamário, mas isso não se sabe se é verdade ou se foi caso eventual, porque a gente não tem amostra e estudo suficiente para chegar nessa conclusão. Mas, uma coisa a gente tem que lembrar, e eu vou lembrar no próximo slide, depois de eu falar do padrão de sangramento. Então, o que eu quero falar para vocês? Então, muitas vezes o homem trans tem medo de estrogênio, mesmo a gente sabendo que eu posso usar, eu posso começar com progestagênio que não vai dar trombose, não tem um estrogênio aí que vai dar, que leva mais a mastalgia e é um hormônio mais ligado às características femininas. Então, talvez o progestagênio seja um método melhor e mais friendly aí para começar. E aí, gente, percebam que não importa se é o implante, a pílula de progestágeno, o sistema intrauterino de levonorgestrel ou injetável trimestral, a gente tem que a chance de ter um sangramento desfavorável, o que é isso? Ou sangrar 2 vezes por mês ou muitos dias, é 20% para menos. Percebam que 80%, 90% vai ter um sangramento favorável. O que é isso? Não sangrar a cada 2, 3 meses, que é o infrequente, ou sangrar 1 vez por mês. E com a testosterona, eu vou ter muito mais amenorreia, eu vou ter 90% de amenorreia. Não importa o que eu ponho aqui por baixo. Então, isso é interessante, né? E é um método que não vai interferir com características masculinizantes. Bom, então aqui eu trouxe, né, para os mais jovens, como que eu explico de padrão de sangramento, né? Então, quando eu vou usar um progestágeno, eu falo que a menstruação vai mudar com esse método que a pessoa escolheu, isso não vai prejudicar a saúde.
a maioria das pessoas vão ficar satisfeitas com a mudança. De cada 10 pessoas, 8 a 9 vão ter um sangramento favorável, que é não sangrar, sangrar a cada 2 a 3 meses, ou sangrar uma vez por mês, e 1 a 2 vão ter um sangramento desfavorável, que é mais de uma vez por mês, ou muitos dias. Claro, se a pessoa entende porcentagem, você pode falar 80, 90, 10 a 20. Sempre eu falo, quando começa o uso de método de progestagênio, pode ser que a pessoa tenha um sangramento prolongado no primeiro mês, eu sempre preparo ela para sangrar, inclusive, o mês todo. Ela pode sangrar só 5 dias, 10 dias, mas ela sabe que pode acontecer o mês todo. No primeiro mês, ela sabe que nada que eu der para ela melhora o sangramento, e depois desse mês, se ela continua sangrando, a gente tem remédio para parar o sangramento, ou se ela sangrar 7 dias ou mais depois do primeiro mês, também existe medicamento para acabar com o sangramento e melhorar a experiência de adaptação. Lembrando que essa experiência de adaptação normalmente é 6 meses. Em 6 meses, a maioria das pessoas que vão evoluir para um bom padrão vão apresentar esse bom padrão de sangramento. Claro, chegou em 6 meses, ainda não está, a gente tem 50% de chance ainda. Chegou em 1 ano, ainda tem padrão desfavorável, a tendência é ficar assim. Bom, é importante avaliar se o uso de contraceptivo hormonal combinado, né, anel, adesivo, injetável mensal, pílula, não vai causar disforia no homem trans, que seria todo o estresse por pensar que ele está usando uma coisa que remete, né, às características femininas. E é importante informar que os contraceptivos hormonais, mesmo especialmente os que têm estrogênio, pode dar uma sensibilidade mamária. Isso não quer dizer que a mama vai crescer. E isso normalmente desaparece nos 3 primeiros meses. Quando eu ofereço o DIU, porque muitas vezes eu vou em serviços que as pessoas põem muito Mirena, né, para os homens trans, é importante, gente, eu avaliar se o homem trans aceita o exame pélvico, porque às vezes é uma coisa extremamente constrangedora para ele. Caso ele não aceite, esse não vai ser o método possível de ser usado. E aí, se a gente for pensar no SUS, eu posso dar um injetável trimestral, ou se tiver, eu posso fornecer o implante, né? Então, são coisas que a gente tem que se atentar. Caso o homem trans opte pelo DIU, fique atento à hipotrofia genital pelo uso da testosterona aí. E às vezes eu vou ter que usar o estrogênio tópico para facilitar, para melhorar assim, o conforto do exame, mesmo a colocação do DIU em casos de situações em que a hipotrofia esteja importante. Eu trouxe essa tabela, a gente não vai discutir ela, mas eu achei ela muito interessante. Olha, eles colocam todos os métodos aqui, isso é uma coisa interessante para a gente fazer em português, falando o que o método tem ou não tem. Qual que vai ter procedimento invasivo? Por exemplo, então, anel, eu vou ter que ter uma inserção frontal, eu aceito isso, né? O implante, eu vou ter que fazer uma inserção subdérmica no braço. Esterilização, isso vai fazer uma cirurgia, né? Eu quero, por exemplo, pôr um DIU, vai ter inserção por um exame pélvico. Bom, quem contém estrogênio, para a pessoa saber? Quem contém progestagênio? Quem que tem risco de ter, aqui eu colocaria de ter sangramento desfavorável, não colocaria assim, né? Aí eles falam a chance de ter, então 10 a 20% nos métodos de progestagênio. Quais que reduzem sangramento ou pode até dar amenorreia? Eles colocam. Quem que diminui a cólica? E aqui tá, ó. Aí ele coloca, ó, se a pessoa pôr DIU de cobre, ela pode saber que pode não alterar ou pode aumentar as cólicas. Qual que pode dar sensibilidade mamária? Qual que, na verdade, pode expor assim, qual que vai ter, por exemplo, vamos dizer assim, mais privacidade, o discreto que a gente chama? Aqueles que não dá para ver que a pessoa está usando, o larco injetável, né? Qual que precisa, qual que, por exemplo, a gente precisa aí buscar várias vezes? Qual que precisa do médico para tirar, então, o implante, o DIU? E a eficácia. Então, com essa tabelinha, às vezes a pessoa percebe o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela quer, o que ela não quer, né? Então, gente, para a gente fechar e começar com as perguntas, então, do homem trans, as particularidades principais conversar sobre o padrão de sangramento, mas sabendo que com o uso de testosterona eu vou ter alta taxa de amenorreia, não manter a testosterona como contraceptivo por conta do risco de gravidez e malformação, caso engravide nessa situação, discutir as outras características dos contraceptivos, como eu acabei de mostrar,
E a gente falta estudos de combinado com testosterona, mas até o momento, nada impede que a gente passe de forma cíclica ou contínua, depende o que o paciente desejar, né? Lembrando que ele pode ter sensibilidade mamária e caso isso ele não sinta bem com o uso de estrogênio, não deve ser usado, né? Então, era isso que eu queria conversar com vocês como um resumo dos principais pontos e a gente pode discutir dúvidas que eventualmente vocês têm. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Excelente apresentação, muito didática. Eu achei que você colocou um assunto que não é tão simples, de uma forma bastante didática, bastante simples. Foi muito bom para a gente, tenho certeza que para os alunos também. Particularmente me chamou a atenção um comentário que você fez logo no começo, de que nenhum dos professores aqui tiveram esse tema quando estudaram na graduação. E realmente, assim, é um tema que vem cada vez chamando mais atenção, né? A gente cada vez ouve falar mais sobre diversidade, e é importante que a gente fale realmente mais sobre diversidade, e também que tenham mais estudos, né, sobre diversidade, né? Você colocou que ainda tem algumas lacunas, né? Principalmente que esse uso de combinado, né, no homem que está usando testosterona, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, que ainda tem bastante dúvida, né? Por exemplo, eu nem coloquei, gente, mas assim, o consenso, quando a gente pega o consenso do Reino Unido, né, ele, por exemplo, proíbe o combinado, ele fala que não deve ser usado como primeira opção, e já os consensos mais novos já descartam esse tipo de coisa, né? Então, vocês veem que é uma coisa muito fluida e que as mudanças estão vindo junto, vamos falar assim, muito rápidas, né? E falta muito estudo, falta casuísticas, né? Com certeza. Eu tenho duas pessoas aqui que nós vamos abrir aqui para falar. Normalmente a gente faz pelo chat, mas eu vou abrir para o professor Barramontes, que está aqui vendo sua apresentação, para ele poder falar. E depois eu vou abrir para o professor Brito também, que é um estudioso aí de diversidade, para ele poder falar também. Nós vamos aqui romper um pouco o protocolo. Então, obrigada, professor Barramontes, pela presença, e a palavra é do senhor. Tá mudo, eu acho, não tá dando para escutar. Acho que o senhor está mudo, professor. Desculpe. Bom dia. Parabéns, Carolina, por sua apresentação. Gostei muito. Eu sou da época em que as pessoas nasciam com sexo feminino ou com sexo masculino. Não, ainda nasce. Hã? Ainda nasce. E que as pessoas eram heterossexuais ou homossexuais. A mí me parece que la palabra trans ha sido una palabra bastardeada, porque en realidad hay muchas personas homosexuales siendo autocualificadas de trans, cosa que no es verdad. Y por otro lado, no importa la denominación, no quiero discutir ni hablar contigo de ese aspecto. Lo que me fica muy claro es que hay personas nacidas con cromosomas XX que requieren de anticoncepción porque se consideran hombres, pero en realidad tienen útero, y precisan de anticoncepción porque en realidad tienen sexo con hombres, XY, punto. Y la literatura está llena, no llena, mas mayor número de publicaciones son con uso de dispositivos intrauterinos en mujeres transgender, female to male. Eso es lo que más está publicado. Porque en realidad es una gran ventaja la utilización de dispositivos intrauterinos, porque no interfiere con, como tú mostraste, no interfiere con el uso de testosterona, etcétera, etcétera. Entonces, gustaría si usted pudiera hacer un comentario sobre esto.
E a outra situação que eu tenho visto, não muitos casos, mas mulheres buscando colocar-se implanon, porque não querem menstruar, porque se consideran hombres y consecuentemente no quieren menstruar. Y yo no he tenido problemas de colocar implanon, solo que siempre les digo que la mejor forma de no menstruar es hacer una histerectomía, porque no existe ningún método anticoncepcional que induza a menorreia 100%. Muito obrigado por tu atenção e muito obrigado por ter vindo no departamento, aunque seja vindo virtual, para esta apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra grande ter o senhor aqui com a gente aqui na aula, e realmente, assim, eu acho que o recado é uma pessoa com útero e ovário transa com alguém que tem pênis, né, testículo, a gente tem que fazer o nosso papel aí da contracepção. E engraçado, né, quando eu fui olhar os dados americanos, a maior parte ali é camisinha e combinado. O DIU não é a maior porcentagem. Aqui, já, por exemplo, aqui no Brasil, eu dei uma aula esses dias para Recife, a maior parte dos homens trans estão usando Mirena. Então, existe realmente, o que às vezes barra o uso de DIU em alguns homens trans, né, a mulher, que, né, sexo biológico feminino, que transicionou para homem, é a questão, às vezes, dela não querer o exame pélvico, do homem não querer o exame pélvico. Não querendo o exame pélvico, limita o DIU. Né? Então, se a pessoa não quiser de jeito nenhum, porque ela não quer, às vezes, sentir cólica, ela não quer perceber que o útero existe. Então, talvez, para essas pessoas, o DIU não é legal. Se ela aceitar, ela saber que depois disso, às vezes, ela não vai perceber, ela topar ter um período de adaptação, é um método excelente. Outro, eu acho que o implante é muito bom, principalmente quando vai estar com a testosterona, porque aí a taxa de amenorreia é altíssima, beira 90%, não pelo implante, mas pela testosterona. Então, eu acho que o implante aí fica legal, porque aí a pessoa não sente o útero, né? Não vai ter às vezes vai ter dor pélvica inicial, não vai ter nada disso, e ela continua em amenorreia porque ela está com testosterona mesmo. O injetável trimestral excelente, alta taxa de amenorreia, e tem no SUS, na maioria dos lugares pode pôr. Então, o DIU é ótimo. O que vai depender? Do homem trans sentir confortável em ter uma coisa dentro do útero e fazer exame pélvico, caso a pessoa não quer de jeito nenhum. Né? Tanto que na casuística, a gente vê ali a casuística americana, é uma taxa alta, eu não vi se eu lembrar quanto era, mas o que ganhou mesmo foi preservativo e camisinha. Mas em muitos lugares realmente tem sido o método mais escolhido, né? Então eu não sei se, por exemplo, o DIU lá, isso aí eles fizeram, foi publicado em 2018, o DIU chegava a quase 20%, mais ou menos, apesar de ter sido 15%. Ele era mais recomendado do que usado. Os homens trans falaram que tinha sido 20% receber essa recomendação, mas em torno de 10% a 15% que de fato usou. Então é isso. Então é uma opção ótima, mas depende de querer pôr alguma coisa no útero e topar um período aí de adaptação. Pode falar, doutor Luiz, o senhor quer dizer alguma coisa? Não, só dizia que obrigado. Carol, a gente tem várias coisas aqui, vários elogios à sua apresentação aqui no chat, o professor Rodolfo, a professora Adriana Luz, a Tuane, que é uma aluna que trabalha aqui com DIU pós-parto, com a gente, é uma residente que tem trabalhado com DIU pós-parto imediato, tá? Ótimo. E o professor Brito aqui escreveu: parabéns, Carol, sempre brilhante, muito importante o ginecologista saber que deve prescrever contraceptivo para o homem trans, que isso não é somente do endocrinologista. Eu acho que mais que isso, né, Carol, é importante todas as pessoas independentes, todos os médicos que tratam de pessoas trans, saberem aconselhar que essas pessoas precisam da anticoncepção. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, assim, entender que a pessoa trans precisa de contraceptivos, porque essa história da testosterona realmente é uma confusão que acontece, né? Como a testosterona afeta o eixo hipotálamo hipófise ovariano,
acaba o pessoal acreditando que não precisa mesmo. Você mostrou isso na aula, e acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar, né, para poder tirar esse mal-entendido, né? E eu acho que um ponto-chave é a gente assumir que o homem trans vai fazer esterectomia. Hoje, cada vez mais, a gente tem que discutir o desejo sexual, o desejo de ter filhos lá na frente. Às vezes é um homem trans que tem uma orientação no sexual e, às vezes, a gestação vai ser a cargo do útero dele. Às vezes, ele prefere isso do que um útero de substituição. Então, ele vai manter o útero até, por exemplo, ao casal aí completar a prole. Então, precisa. E às vezes a pessoa já pega, eu não dou conta disso, tem que dar hormônio, aí ela fica e vai mandar para a Unicamp, ou vai mandar para Ribeirão. Quanto tempo no CROSS a paciente vai levar para chegar nos nossos serviços? Às vezes demora, até lá está transando, e até lá engravidou. Então, gente, a mensagem é, não precisa de nada especial para fazer a contracepção, apenas um tratamento respeitoso, como a gente faz com qualquer pessoa. Acho que a mensagem é essa, né? Os critérios de elegibilidade são o mesmo, né? Ser trans não é um critério a mais para a elegibilidade, né? Acho que é essa a mensagem. A professora Fernanda escreveu aqui que, independente do gênero e preferências sexuais, a grande importância dessa aula é o cuidado, o acolhimento, a discussão da orientação contraceptiva qualificada. Parabéns, professora Carol, por trazer conhecimento, didática e romper barreiras na sua área de atuação. Eu que agradeço, assim, que às vezes é um tema espinhoso, né, Fernanda? Porque, assim, eu acho que quando nós somos todos médicos aqui ou profissionais de saúde, nossa função é cuidar, não importa de quem, né? Então, se a gente negar esse tema, nós estamos deixando de cuidar de uma parcela da população que existe e precisa de cuidados. Então, independente do que eu acho disso, que não vem ao caso, a necessidade de cuidado faz parte dos nossos atributos enquanto médico. E a gente negar isso, a gente acaba incorrendo em, assim, vou dizer assim, em infrações éticas, né? E muito mais e humana mesmo, né? De você deixar de cuidar. Se você não quer, não tem problema. Encaminhe para pessoas que não se importam de tratar com as pessoas independente de qualquer coisa. Eu vou abrir também para o professor Brito aqui falar. Por favor, professor Brito, fique à vontade. Oi, gente, bom dia. Só queria, na verdade, agradecer a presença da Carol aqui, foi excelente, e como ela mesmo disse, eu acho que isso é uma realidade de todo mundo agora. Isso é uma realidade, né? É o mundo como se encontra. E a gente, como médico, precisa acolher toda a diversidade. E a Carol passou por uma experiência de dar essa aula e algumas pessoas ainda terem a sensação de que isso não era uma aula que devia ser discutida. E toda pessoa que trabalha com diversidade sabe disso. Quando eu comecei o ambulatório de sexualidade e pessoa trans aqui na Unicamp, se não fosse o apoio da Fernanda, talvez eu não tivesse continuado. Eu acho que foi um apoio assim, fundamental. E eu fico mais na parte cirúrgica das pessoas trans ou de outras situações, mas a gente que trabalha com isso sabe. Então, eu acho que a gente precisa dar sempre apoio e sempre acolher. Se você, por um acaso, tiver ainda alguma dificuldade nesse processo, encaminhe para quem acolhe, porque isso é muito importante. Então, a Carol fez uma aula excelente sobre isso, e a Cássia, que está coordenando o planejamento familiar com os auspícios do professor Barramondes, eu acho que tem também procurado ajudar na gineco, a Fernanda também, na obstetrícia, então eu acho que isso é fundamental. Então, levem esses conceitos, e eu agradeço muito a Carol por continuar, assim como eu, assim como todas as pessoas que trabalham com a diversidade, animadas, porque isso é uma realidade, a gente precisa acolher a toda a população. Acho que era isso. Eu acho que um ponto-chave, a Fernanda, o pessoal da obstetrícia que trabalha com o DIU pós-parto, a Aureliana que está aqui, às vezes um momento interessante é quando o homem trans dá à luz, às vezes um momento ótimo de pôr o DIU pós-parto, porque não vai passar por um exame ginecológico, já está naquele momento mesmo, a pessoa já sai com a contracepção resolvida. Então, a gente tem que, claro, a gente tem poucas gravidezes de homens trans, né? Mas isso vai ser uma realidade maior. A gente tem que lembrar que o DIU pós-parto aí seria excelente opção para essas pessoas
nesse momento e que não as exporia em um exame ginecológico adicional. Eu gostei bastante também, Carol, de como você colocou na sua aula, né? É uma pessoa com útero e vagina e ovário e uma pessoa com pênis e testículo. Eu achei que isso ficou muito claro e didático, porque todo mundo sabe que o que é uma pessoa com útero e vagina e ovário, mas às vezes na hora são tantos termos, né, com essa questão da diversidade, e os termos mudam, né, com o passar do tempo. Cada vez a gente vem tendo uma renovação desses termos. Então, eu entendo que a gente tem que se adequar, sempre estar atualizado a terminologia para não ofender nenhuma pessoa, né? Mas, às vezes algumas coisas escapam, né? Então, Por isso que é bom a gente perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo com as pessoas da diversidade também, né? Eu acho que a boa vontade, elas perceberem que a gente perguntou para elas e esse é o momento delas nos ensinar, eu acho que já mostra um outro tipo de respeito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, e eu acho que isso às vezes é uma barreira, assim, das pessoas lidarem com a diversidade, é não saber realmente como tratar o outro, e realmente perguntando é uma forma respeitosa e é uma forma de você não errar, né? Por exemplo, quando eu não te conheço, eu não te pergunto como você se chama, ou eu vou chegar e vou te chamar de Patrícia, só porque eu acho que você deve ser chamada de Patrícia. Não, a gente faz isso com todo mundo. Como você chama, a gente descobre o nome, como a pessoa gosta de ser chamada, então é a mesmíssima coisa, né? Então, eu acho que é fazer o mesmo exercício com as pessoas e realmente a gente que veio da geração onde isso não era uma coisa ensinada, né, nos bancos da residência e da graduação, que bom que a gente está tendo o privilégio de ir mudando essa história, né? E as novas gerações vão tratar dessa situação com muito mais facilidade que a gente. Acho que não tem mais nenhum comentário, Fernanda. Gente, excelente, Carol. Queria mais uma vez te agradecer, né? Depois não sei se quer fazer um fechamento, mas acho que é isso, né, Cássia? É uma questão de todo mundo está sempre aprendendo. Como a gente teve que aprender a fazer parto sem epísio, porque a gente aprendeu a fazer com epísio, a gente tem que aprender tratar todo mundo da melhor maneira possível sempre, né, que talvez a gente também não tenha aprendido muitas vezes na nossa formação, e é isso, né, e eu sempre falo que as pessoas mais novas, elas são sempre melhores, tá? As gerações mais novas, elas vêm melhores, elas já tem o chip de ser melhor, desde as coisas, né, da tecnologia de informática, como da parte humanística, né, então eu acho que é uma parte da evolução, certo? Então, assim, eu acho que essa sua aula, ela complementa coisas importantes que a gente tem na graduação, né, Cássia? Cássia que trabalha mais com essas questões aqui, e, assim, eu só tenho te agradecer mesmo, o cuidado na abordagem, né, e eu acho que é uma coisa, assim, a gente precisa simplificar as coisas, e às vezes você simplificando, você erra menos, você não tem nem que estudar tanto, e isso é no acolhimento, né, de perguntar para a pessoa, Carol, posso te chamar de Carol, certo? Eu preciso te chamar de Carolina Salles Vieira, não sei das quantas, né? Então, são coisas simples que a gente tem que aprender a fazer no dia a dia para ser cada vez uma pessoa melhor e, nesse sentido, um médico melhor que vai estar cuidando das pessoas, né? Então, assim, faz um fechamento, dá uma palavrinha, dá uma palhinha final para a gente, e daí eu já convido o pessoal para a nossa próxima reunião. Bom, gente, eu acho que a mensagem final é essa, que a contracepção com as pessoas de diversidade, elas são exatamente o mesmo que a gente faz, as pessoas que não são da diversidade, e eu quero chamar a atenção, a gente falou muito de homem trans, mas eu quero chamar a atenção das mulheres, por exemplo, lésbicas, que às vezes ficam esquecidas, muitas vezes por uma questão eu já tive muito caso que elas tiveram contraceptivos negados, mesmo para cuidar de situações de benefício não contraceptivo, e mesmo porque tinha algumas que tinham relações eventuais com homens. Então, gente, não julguem, o que eu falo não julguem as pacientes, né? Deixem que elas contem o que precisa para a gente. Precisa de contracepção? Não importa a orientação. Quer algum benefício não contraceptivo? Não importa a orientação. Pergunte como essa pessoa gostaria de ser chamada.
veja o que ela quer daquele método contraceptivo. E nós, da academia, estamos agora devendo mais evidências sobre todos esses cenários. Eu só vou contar um caso rapidinho, que quando até a turma da Carolina Borges, que é um de vocês, quando eles estavam no 4º ano, eles me pediram, eu faço uma aula de rastreamento, você vê como a gente, de rastreamento da adolescência ao climatério, tudo que precisa fazer, quais as orientações. Daí eles falaram, professor, olha, a gente acha que as aulas de ginecologia estão com muito heteronormativa. A gente queria que incluísse o que a mulher que tem relação com mulher deve ter de cuidado, porque isso... Eu falei, mas são as mesmíssimas coisas, né? Vai ser uns 2 slides, pensei. Mas eu resolvi estudar. Quando eu estudei, eu quis morrer. Pensei, gente de Deus, quanta coisa errada eu fiz. E a gente mudou, incluiu uma parte que, na verdade, era quase uns 30 slides com orientações especiais para complementar. E aí isso dá uma amplitude maior de cuidado para essas mulheres que estavam invisíveis. Então, o que eu penso a gente veio para cuidar, então vamos fazer nosso papel de cuidar e vamos deixar o julgamento para quem veio para julgar, que são os juízes. O nosso ponto é cuidar, acolher, dar o melhor possível e vamos continuar nessa linha que a gente vai ficar fazendo bem o que a gente foi formado para fazer. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Cássia, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a professora Carolina, que foi muito bom, muito didático, muito elucidativo, e obrigada por ter participado, aceito aqui participar da nossa reunião do departamento. Sempre um prazer conversar com você. Obrigada, gente. Bom trabalho para todos, bom final de semana. Obrigada, tchau, Carol. Tchau. Vou aproveitar os minutinhos finais para convidar para a nossa próxima reunião, tá bom? Tchau. Então, Márcia, coloca para a gente também, vem um outro colega seu aí, vem o professor Gustavo Salata, falar sobre a formação por competências na residência médica. Então, a semana que vem, uma reunião mais voltada para a residência, né? O Brito e a Daniela, que são nossos preceptores, que vão estar aqui moderando também, e importante para todos, né? Para os residentes e para quem está pensando um dia ser residente, para a gente abordar todos esses temas aqui no departamento, tá bom, gente? Muito obrigada, pessoal, tá? Sala cheia hoje, né? Tivemos uma audiência enorme aqui, e muito obrigada de novo, Carol e Cássia, por estarem aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, obrigada.